do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito venha sobre nós nesta noite. Venha trazendo, Senhor, graça, o teu Santo Espírito. Venha trazendo conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento, que venha sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, trazendo clareza da tua palavra, Senhor. Nos estabelecendo na tua palavra, Senhor. Que nós possamos caminhar, Senhor, nessa jornada, conhecendo mais de ti, Senhor, para sermos mais parecidos contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bora lá, meu povo! O Senhor é bom! Então, a gente fica querendo fugir de escatologia, mas não tem como, né? Porque o livro de Mateus é totalmente escatológico. Ele vem trazendo o reino. Se tem um livro que fala sobre o reino, é o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Né? E a gente vai fazer uma introdução aqui e a gente vai tentar, né, estudar Mateus verso a verso, trazer uma compreensão melhor da palavra e daquilo que ele tem nos falado. Né? Mateus também ele é chamado de Levi. Mateus é chamado de Levi, era um cobrador de impostos que se tornou apóstolo de Cristo. Ele não se evidencia muito no livro dele, ele não fala, ele sempre fala dele como uma terceira pessoa, né? Ele não fala assim, eu sou o autor deste livro. Então ele vai sempre falar de uma terceira pessoa. Vamos ver como que Deus chamou, como Jesus chamou Mateus para ser apóstolo. Abre aí em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ou seja, ele estava na recebedoria, ele estava ali cobrando, recebendo o imposto. Mateus, ele foi comprado, ele se vendeu para o governo romano. Por isso ele se torna publicano, mais odiado até mesmo do que os fariseus. Os saduceus eram os publicanos. E vamos ver, abre em Lucas também tem um relato, e nós vamos ver que ele se chamava Levi, que Mateus também é chamado de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E logo que ele levantou e seguiu, ele levou Jesus para a casa dele e ofereceu um jantar, uma refeição, um banquete para Jesus. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Voltando lá em Mateus 9:9, aí a gente vai ver que Mateus, ele não
ele se refere dele mesmo como uma terceira pessoa. E Jesus passando, Mateus 9:9, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, Mateus, ele não vai falar, eu sou o autor deste livro. Ele sempre vai falar dele como uma terceira pessoa. E pela alusão a si próprio como cobrador de impostos. Ele mesmo fala que ele foi um cobrador de impostos. Mateus 10, verso 3 diz: e Filipe e Bartimeu, Tomé e Mateus, o publicano. Então você vai ver ele falando que ele era um cobrador de impostos. Funcionário público, né? Um funcionário público de Roma. Ele se vendeu a Roma, mas mesmo assim Jesus o escolheu. Porque a escolha de Jesus não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser. Ele escolhe porque ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele sabe quem nós somos. Quando foi que Mateus foi escrito? Foi aproximadamente entre os anos 37 a 40 depois de Cristo, pouco depois da ressurreição do Senhor e antes da destruição do templo. Mais ou menos nessa época. Qual o lugar que foi escrito? Provavelmente na terra da Judéia, por ali. Nas imediações, né? Para quem Mateus escreveu o livro? Para os judeus em geral. Mateus foi escrito para o povo judeu. O que evidencia que Mateus escreveu para os judeus? Diferente de Marcos e Lucas, que eles escreviam mostrando a cultura da época, Mateus não vem escrevendo a cultura, porque o judeu conhece a sua própria cultura, conhece os costumes, as festas judaicas. Lucas e Marcos escreve contando a cultura judaica, porque foram escritos para os gentios, mas Mateus foi escrito para os judeus. Qual o principal tema de Mateus? O reino. Mateus, o principal tema é o evangelho do reino. Ele vem provando que Jesus é o Salvador Rei. Uau. O Rei Salvador. Ele vem provando, confirmando que Jesus é o Rei. Então, bora lá para o primeiro versículo? Bora lá. Então, vamos ao primeiro versículo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, algumas coisas chamam a atenção quando a gente fala sobre esse primeiro versículo. Aqui tem algumas curiosidades que a gente precisa tomar nota. Primeira coisa, o seguinte, no primeiro versículo aqui já está o primeiro monarca e o último monarca. O primeiro rei e o segundo rei. O primeiro rei foi o rei Davi. Não foi Saul? Não foi. Por quê? Deus não conta aquilo que ele não pede. Davi foi o rei escolhido por Deus, foi o primeiro rei de Israel de fato. E Saul foi colocado pelos homens. Quer mais uma prova disso? De que Deus não conta aquilo que ele não pede? Preste muita atenção. Quando Abraão, Deus chama com ele e fala assim: Abraão, pega o seu filho, seu único filho,
Deus é muito pontual. Pega o seu único filho, e vai para o monte que eu vou te mostrar. Mas Abraão já tinha outro filho que era Ismael. Porém, Ismael não é contado por Deus, porque não foi o que Deus, não foi o gerado dentro da aliança que Deus tinha para ele. Então, Saul, ele de fato foi rei de Israel, mas ele foi colocado pelos homens. Foi uma permissão de Deus, mas não foi um pedido de Deus, não foi uma aprovação de Deus. Então, aqui nesse versículo aqui está o primeiro rei que foi colocado por Deus, que foi ungido pelo próprio Deus através das mãos de Samuel, e o último rei, que é o próprio Cristo. Vamos lá então, mais algumas curiosidades. Mateus é um livro totalmente escatológico. E para você entender Mateus, você precisa entender Daniel. Por quê? Daniel é o início da escatologia. Ninguém fala de escatologia sem entender Daniel. A primeira coisa que ele fala quando vai ensinar escatologia é ler o livro de Daniel. E de Daniel, o livro de Mateus, ele é usado como intercessão, ou seja, a entrada da nova aliança para que nós venhamos a alcançar o reino, para que a escatologia, o plano escatológico de Deus seja cumprido. Então, Mateus é o livro de entrada da escatologia no Novo Testamento. Tanto que é o livro que tem o maior número de parábolas do reino dos evangelhos. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais algumas curiosidades sobre Mateus que vocês vão entender melhor. A Bíblia toda aponta para Jesus. E aqui nesse texto, ele aponta para Jesus de duas maneiras. Primeiro, como filho de Davi, e segundo, como filho de Abraão. Olha o que o texto diz. Primeiro, livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Por que que Jesus, por que que o Espírito Santo aqui instiga a Mateus a escrever que Jesus é o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão? Por quê? Porque a história de Jesus precisa ser conectada ao Antigo Testamento. Porque não existe Novo Testamento, não existe uma nova aliança sem uma antiga aliança. E o Antigo Testamento é sombra para o que se cumpre no Novo Testamento. Então, para que isso aconteça de fato, Mateus coloca filho de Davi, filho de Abraão. Então ele mostra que Jesus, ele tinha aqui, ele toma posse de dois tipos de governo. O governo terreno através de Davi e o governo celestial através de Abraão. Por quê? Porque Davi foi o homem de governo na terra que mostrou a bondade de Deus para Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E por que o governo celestial? Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E Jesus se movia através da fé. Mais um motivo por que ele coloca como filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi porque existe uma profecia. Abra sua Bíblia em Isaías 11, para você entender essa profecia. O porquê filho de Davi, por que esse termo, filho de Davi. Isaías 11. Olha o que diz o texto, Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha o ministério de Jesus todo aqui intrínseco nesses pequenos textos. Mas julgará com justiça aos seus pobres e repreenderá com equidade os mansos.
na terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Olha o ministério de Jesus começando exatamente aqui em Isaías. O que Jesus mais julgou com a sua língua era uma espada afiada contra os fariseus, contra os saduceus, contra aqueles homens que se diziam conhecer a Bíblia. Então, esse texto mostra Jesus Cristo como filho de Davi. E aí, voltando para Mateus, Jesus também é colocado como filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão, naquele texto onde ele é convidado a levar o seu filho para sacrificar, Abraão é uma tipologia de Deus. E o filho de Abraão, Isaque, é uma tipologia do próprio Cristo. Tanto que quando Abraão vai matar o seu filho, Deus provê para ele o quê? O cordeiro. Qual cordeiro é esse? Aquele cordeiro que já tinha sido morto desde a fundação do mundo. E esse cordeiro iria ser, a morte dele iria ser colocada no mundo físico há 2020 e poucos anos atrás, através de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Então, assim, e é da mesma maneira que nós cumprimos o nosso propósito na terra. Deus nos dá primeiro o governo sobre a terra. Que governo é esse? A liberdade de cumprir o nosso propósito. Todas as vezes que nós estamos cumprindo o nosso propósito, nós estamos tomando o governo daquilo, nós estamos tomando posse daquilo que Deus colocou para nós. Então, o nosso propósito se inicia na terra e termina no céu, na eternidade. Vocês estão entendendo? Uma outra questão. O livro de Mateus ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala de Jesus Cristo como filho de Davi, que vai até o capítulo 24. A partir do capítulo 25, começa a mostrar o Cristo, que é o filho de Abraão. Até o capítulo 24 fala do Cristo como rei. A partir do capítulo 25, mostra Cristo como o sacerdote que iria se entregar, como homem de fé. E é a partir do capítulo 25, que ele começa a falar das parábolas do reino, mostrando ele já reinando em um novo tempo. Deixa eu te explicar novamente, vamos voltar cá. Primeira coisa, o primeiro versículo, como que ele faz? Ele lê o seguinte, vamos lá, Mateus capítulo 1, deixa eu achar ele aqui de novo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, aqui Jesus Cristo, ele é mostrado como filho de dois homens. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo aqui foi mostrado como filho de dois homens. Primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão. Por que filho de Davi? Porque Davi existia uma profecia que eu acabei de ler, que está em Isaías 11, aonde mostra que Jesus Cristo reinaria, que brotaria um rebento de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. Daqui a pouco a gente vai ler a cronologia da genealogia completa para vocês. E aí o que acontece? E ele mostra Cristo como filho de Davi. Por que filho de Davi? Exatamente porque existia essa profecia que do rebento de Jessé brotaria alguém que governaria sobre a terra. Esse alguém é quem? É o próprio Cristo. Isaías 11 é uma profecia messiânica. Isaías é o livro mais messiânico da Bíblia. Isaías mostra Cristo de fora a fora. Tudo que nós lemos em Isaías é uma tipologia de Cristo. E aí depois é mostrado como filho de Abraão.
Por que como filho de Abraão? Porque Abraão, naquele caso onde Abraão primeiro é o primeiro patriarca, né? É o pai da fé. Abraão, naquele texto onde Abraão é convidado a levar seu filho para ser morto, Abraão ali é uma tipologia de Deus e Isaac uma tipologia de Cristo. Se você vê o texto, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse texto para você entender. Nesse texto, quando você vai olhar Abraão chamando Isaac para poder subir ao monte, Isaac, ele em hora nenhuma, Isaac tenta fugir de Abraão. Abraão aqui já era um homem centenário. Isaac tinha em média 20 anos a 25 anos. Você acha que Abraão tinha condições de amarrar esse jovem? Não. Isaac se entregou. Tá bom? Isaac se entregou para que ele fosse amarrado e fosse morto. Quando os soldados chegam para prender Jesus no monte, para levar ele preso, ele fala assim: não precisa de vocês me prenderem, eu me entrego. Ali é uma tipologia da entrega. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando aqui de tipologia bíblica. Então, por esse motivo, aqui nesse texto, no capítulo 1, ele mostra Cristo como filho de Davi e Cristo como filho de Abraão. Essa é uma das curiosidades das tipologias desse texto. Ponto. Uma outra tipologia é que esse texto resume o Novo Testamento. Por quê? Porque ele mostra o primeiro monarca e o último monarca. O primeiro monarca foi Davi. O último monarca foi o Cristo, o Messias. Até mesmo porque Mateus mostra Cristo como o rei dos judeus. Tá dando para entender até aí? Pois então. E aí ele mostra então Cristo dessas duas maneiras. E mostra também, fala de dois governos. Por quê? Porque Cristo assumiu o seu reino na terra, ele se tornou o rei dos judeus, o livro de Mateus mostra isso, por causa de Davi. E Davi mostrou a bondade de Deus sobre Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia relata apenas dois homens que cumpriu todo o propósito. Esses dois homens foi quem? Davi e Jesus Cristo. Então, Cristo aqui, tipologicamente, o rei que cumpriu todo o propósito na terra. E também mostra Cristo tomando o governo do céu, que é uma tipologia de Abraão, que é o pai da fé. Então, por isso que Mateus, até o capítulo 24, ele coloca Jesus como rei. Parábolas do reino, e por aí vai. A partir do capítulo 25, ele mostra Jesus com uma outra roupagem, com uma outra linguagem. Ele mostra Cristo com uma fé absurda. Aonde Cristo começa aqui, depois do capítulo 25, mostrar o seu reino vindouro. A gente vai usar muito a expressão tipologia. Quem sabe o que é tipologia? Quem não sabe o que é tipologia? O que é tipologia, João? Tipologia, existe algo chamado tipo e antitipo. O tipo é o que antecede o antitipo. Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Por que Moisés é um tipo de Cristo? Porque Moisés foi libertador do povo de Israel. Por que é um tipo de Cristo? Porque Cristo veio para libertar. Então, Moisés mostra Cristo no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Não diferente de Abraão. Abraão é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Abraão entregou seu próprio filho para ser morto em adoração a Deus. Da mesma maneira, eu errei. Abraão é um tipo de Deus e Isaac é um tipo de Cristo. Por quê? Assim como Abraão entrega seu filho para ser morto por causa da fé,
Deus entrega o seu filho para ser morto em nosso lugar. Então, o tipo, ele fala daquilo que antecede, aquilo que é a sombra de algo vindouro que virá, mostrando um maior poder. Exatamente. Então a gente vai falar muito sobre tipologia, são apontamentos daquilo que aconteceu ou que está para acontecer. Vocês estão entendendo? Então vamos continuar. Então, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a gente observa aqui que o nome Cristo, Jesus, ele é citado no primeiro versículo do Novo Testamento e também no último versículo do Novo Testamento. Então, com isso aí, a gente vai colocando Cristo em todo o Novo Testamento. Então, a gente vê que o nome de Cristo ele é mencionado no primeiro versículo e no último versículo do Novo Testamento. O que prova que Jesus ele é o tema principal do Novo Testamento. Então, a gente vai falar muito de tipologia no Velho Testamento. Tem muita tipologia de quem é Cristo. Na aula de tabernáculo, vocês vão entender exatamente isso. A aula de tabernáculo de Moisés, vocês vão entender. É só tipologia. Só falando sobre tipologia. E vocês não têm como entender escatologia se vocês não entenderem sobre tipologia. E símbolos. Tipologia e símbolos. Então, a gente vai ver muito falar sobre tipologia e símbolo. Então, não tem como entender. E também não tem como entender Mateus muito se vocês não entenderem sobre tipologia. Então, já vai familiarizando com esse termo e a gente vai tentando explicar um pouco mais sobre o assunto, porque Deus, ele fala através de símbolos. Exatamente. Deus é totalmente simbólico e a gente vai entender. Tipologia e símbolos é o princípio do entendimento de todo o contexto bíblico. Então, Jesus, ele é o tema principal. Então, o Evangelho de Mateus, ele testifica que Jesus, ele é o rei. O Cristo de Deus, profetizado no Antigo Testamento, que traz à terra o reino dos céus. É o Evangelho de Mateus. Mateus, ele testifica, se vocês quiserem anotar isso aí, porque isso aqui que eu vou falar é muito interessante. Mateus, ele testifica o Cristo de Deus, ele é o rei profetizado no Antigo Testamento que traz à terra o reino dos céus. Vamos falar aqui tipologicamente dos 4 seres viventes. Como Mateus ele traz Cristo como rei, então Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é representado nos 4 seres viventes. O leão, anota isso aí. Então, os 4 seres viventes, Mateus, Jesus é o leão. Vamos continuando. Vamos lá, abre sua Bíblia, Ezequiel, para você entender com mais facilidade que a Rita está falando sobre os textos. Ezequiel capítulo 1, corre lá. Porque Ezequiel tem uma visão dos 4 seres viventes, correto? Esses 4 seres viventes da visão de Ezequiel refere-se aos 4 evangelhos. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo nela.
um resplendor no meio, havia uma coisa com uma cor de âmbar que saía do meio do fogo. E no meio dela saía semelhança a 4 seres viventes. E era a sua aparência e tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, seus pés direitos. Aí as plantas dos seus pés, como a planta dos pés de uma bezerra, reluziam com a cor de pobre polido, e tinha mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados. Assim, todos os 4 lados tinham rostos de suas asas, e uniam as suas asas umas à outra, e não viravam quando andavam, cada um andava continuamente para frente. E a semelhança dos seus rostos eram o rosto como de homem, do lado direito. Os 4 tinham rostos de leão do lado esquerdo, e todos os 4 tinham rostos de boi, e também tinham o rosto de águia de todos os 4. Então os animais, os seres viventes, tinham face de leão, face de homem, face de boi, de bezerro e face de águia. Essas 4 faces refletem os evangelhos de Cristo. Vamos lá, então, continuando. Então, Mateus, representado, leão, Marcos testifica, ele traz um relato simples de quem Cristo é. Ele traz Cristo como servo, né? Servo de Deus. E como servo não justifica um relato detalhado, né? Então, e Marcos, ele é representado nos 4 seres viventes, o boi, o servo, Aquele que faz sem reclamar, aquele que faz sem reclamar. aquele que trabalha incessantemente. E é por isso que em Marcos Deus fala que ele veio para servir e não para ser servido. Exatamente. Então, Marcos vem trazendo ele como servo. Lucas já traz um relato completo de como Cristo, como o único homem correto e normal que já viveu na terra, Salvador da humanidade, Aquele que padeceu sem pecar. aquele que padeceu sem pecar, Salvador da humanidade. Ele vem trazendo ele como homem, homem de dores. Lucas é a face do homem nos 4 seres viventes. João testifica, desvenda Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus que é vida para o seu povo. E a face dele nos 4 seres viventes é representado como a águia. A águia, ela aparece na Bíblia como símbolo de ressurreição. A águia é o ser que voa mais alto e tem uma maior visão. Isso mostra que Cristo tem uma visão muito mais profunda do que a gente, porque ele já nos via salvos. A águia é o símbolo da visão de Deus, e Cristo dizia o seguinte: eu só falo aquilo que eu vejo do meu Pai, eu só falo aquilo que eu escuto do meu Pai. Então a águia é a rainha das aves, ela é a mais forte, ela é a mais corajosa. Então, no texto de Ezequiel, tipologicamente, a águia representa o livro de João. E aí a gente vê que dos evangelhos, 2 deles só que mostram a genealogia de Cristo, que é Mateus e Lucas, né? Então Mateus ele vem nos mostrando os antepassados para chegar, né, até na posição de rei que Cristo é, a fim de provar que ele é o legítimo sucessor do trono de Davi, o legítimo, o último e
permanente, a eternidade para sempre. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Davi nunca terá fim. É um reino eterno. O reino eterno. Começa em Davi e termina em Cristo. Começa em Davi e termina em Cristo. E Lucas, que também traz a genealogia, ele vem nos mostrando que Jesus é um homem correto e normal, a fim de mostrar que ele é qualificado para ser o salvador da humanidade. Verso 2. Amém. Conseguimos sair do 1, hein, hoje. Glória a Deus. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus filhos. Abraão gerou a Isaque. Abraão tinha 8 filhos, mas Isaque que foi escolhido. O direito de primogenitura do descendente prometido, isso é uma cultura judaica, consiste em a porção dobrada da terra. Ou seja, todos os filhos, Abraão ele tinha 8 filhos, mas Isaque ele recebeu a herança que Abraão tinha. Isaque recebeu uma porção dobrada na repartição da herança, e assim era com todos os descendentes, com todos os primogênitos. E o sacerdócio e a realeza. Então, o primogênito ele tinha porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Então, Abraão gerou a Isaque, e Isaque foi escolhido. Isaque gerou a Jacó. Jacó, o primogênito era Esaú, mas Deus escolheu a Jacó. Não vou entrar nesse assunto de Esaú, que gerou a Judá. Jacó tinha 12 filhos. O primogênito de Jacó, gente, não era Judá, era Rubem. Só que Rubem perdeu o direito da primogenitura. Vamos ver como ele perdeu. Rubem, como primogênito de Jacó, deveria ter dado direito, mas ele perdeu por ter se contaminado. Como que Rubem se contaminou? Abre aí Gênesis 49, 3 e 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais excelente, porquanto subistes ao leito de meu pai. Então contaminastes, subiu ao leito do seu pai. Então contaminastes, subiu a minha cama. Abre agora em 1 Crônicas 5:1. 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Uau! Não foi contado na genealogia da primogenitura. Então, Rubem, ele deitou com uma esposa, com uma mulher, com uma concubina de Jacó. Por isso que ele perdeu a primogenitura, e essa primogenitura foi passada para José. O direito da primogenitura. Então, a porção dobrada foi passada, dada a José e recebida pelos seus filhos Manassés e Efraim. Josué 16:7. Não, a gente não vai ler, não. Se vocês querem saber, porque é Josué capítulo 16 e o capítulo 17
fala sobre a porção dobrada, a herança que Manassés e Efraim receberam ao entrar na terra prometida. O sacerdócio, vocês lembram que são 3 direitos? A porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Então, a porção dobrada foi dada a José, e quem desfrutou foi Manassés e Efraim. O sacerdócio foi dado à tribo de Levi. Deuteronômio 33, 8 e 10. Deuteronômio 33, versículos 8 e 10. E Levi disse: Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Então, o sacerdócio foi entregue à tribo, foi dada à tribo de Levi. Já a realeza foi entregue à tribo de Judá. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Então, a gente vai saber agora por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Abre em Gênesis 49, verso 10. 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Pode ler o 9. 8, 49, 8 a 10. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teus pais, do teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Uau! 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 Então, a porção dobrada foi entregue a José, que quem desfrutou foi Manassés e Efraim, filhos de José, o sacerdócio dado a Levi e a realeza dada à tribo de Judá. Amém. Vamos lá, verso 3. E Judá gerou de Tamar Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Toda a genealogia aqui de Mateus, nós vamos ver 5 mulheres, tá? 5 mulheres na genealogia de Mateus. Quando você vê a genealogia de Adão, não cita mulher, mas a genealogia de Mateus já vem citando mulheres. Né? E uma das primeiras mulheres a ser citada aqui é Tamar, que era nora de Judá, que dela vieram gêmeos chamados Pérez e Zerá. E Tamar, ela era nora, para quem não conhece a história, depois vocês leem, que enganou a Judá e Judá deitou com ela e acabou havendo um incesto ali, né? Mas mesmo assim foi colocado na genealogia de Cristo, porque não tem nada a ver, tem a ver com os escolhidos de Deus. Que nós vamos falar muito sobre escolhidos nesse tempo. Vamos falar um pouquinho de Zerá aqui, um pouquinho de Pérez. Tamar teve gêmeos, que é Pérez e Zerá. Na hora do parto, Zerá colocou a mão para fora
E a parteira identificou Zerá como o fio escarlata, identificando que ele seria o primogênito. Marrom fio na mão dele. Marrom fio na mão dele, vermelho, para falar Pode que falar. ele era o primogênito. Mas ele não foi escolhido na genealogia. Quem foi escolhido foi Pérez. Contudo, Pérez o procedeu e se tornou o primogênito. Pérez não foi escolhido pelo homem, mas foi enviado por Deus, escolhido por Deus. Isso prova, eu vou bater, que não depende da escolha do homem, sim da escolha de Deus. Meu Deus. Aleluia! Nós, querido, não dependemos de ser escolhidos por homens. O que importa é se somos escolhidos por Deus. Aleluia! É por isso que Jeremias, quando reclamou de quem ele era, Deus disse que ele já tinha sido escolhido desde o ventre de sua mãe. Te conheci antes que tu fosse formado. Em toda a humanidade, num contexto na face da terra. Jesus olha para você, ele olha para nós e nos chama de escolhidos. Por isso que eu bato na tecla e falo que o chamado, aquele que é chamado, ainda tem uma escolha, mas o escolhido não tem escolha. Uma vez escolhido, não tem como voltar atrás. Ele é perseguido pelo amor de Deus e pela graça dele. Perseguido pelo amor e pela graça de E esse Deus. amor e essa graça o constrange a não deixar de viver o propósito. Aleluia! Aleluia! Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Vamos voltando lá então. Versos 4, nós vamos ler o verso 4 e o 5. E Arão gerou a Minadab, e a Minadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aqui nós vemos mais duas mulheres, Raabe e Rute. Raabe, uma prostituta. Aleluia. Raabe, uma prostituta de Jericó, uma cananeia, se voltou para Deus, escolheu Deus, casou-se com Salmão, que deu à luz a Boaz. Boaz, né, declarado um homem íntegro, bom, honesto na época. E Raabe, quando isso faz, quando a gente se volta para Deus, isso faz que nós nos tornamos participantes da primogenitura com Cristo. Uau. Uau! E Raabe, quando ela se volta para Deus, sabe o que acontece? Toda a família dela, ela resgata toda a família dela, uma prostituta que resgata toda a sua família. E depois tem Ruth. Ruth, uma moabita. Vocês estão entendendo, gente, que não importa o homem escolher, mas o que importa são as nossas escolhas, nos voltarmos para Deus e Deus olhar para nós e nos escolhermos para fazer algo maravilhoso aqui na terra, aquilo que Ele nos chamou para fazer, aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, Ruth, uma moabita, em Deuteronômio 23:3, proíbe os moabitas a entrar na Assembleia de Deus até a 10ª geração. 23, 3. 3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda
a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Meu Deus. Mas Ruth, moabita, se volta para o Senhor, Boaz se casa com ela. Ruth foi aceita por Deus e se tornou uma das mais importantes ancestrais de Cristo. Não importa quem sejamos ou qual é o nosso passado, desde que tenhamos um coração de buscar a Deus e ao seu povo, estamos na posição de sermos aceitos na primogenitura de Cristo. Amém. Aleluia! E vem o descendente Jessé e de Ruth e Boaz vem Jessé. Cristo seria, e vem falando o texto que nós lemos, que Cristo seria um rebento do tronco de Jessé. Diz que Cristo é a raiz de Jessé, porque Davi veio de Jessé. Então não importa as nossas escolhas, não importa. O importante é nos posicionarmos. O importante é sermos escolhidos por Deus. Amém? Deus abençoe a noite de vocês em nome de Jesus. Amém. Beijo. Até a próxima aula.